Com essa vitória, o Guarani vai classificando-se para a fase final do campeonato. Olha que chance aí do Guarani, um toque de capitão. 1978, repete-se mais uma final paulista no Campeonato Nacional. Como em 73, o Palmeiras chegou lá. Só que dessa vez o adversário era um time do interior, o Guarani. Um time que traz saudades para muita gente. Renato e Careca, dupla de ataque, Bozói, capitão nas pontas. Sem falar na experiência de Zé Carlos e Zenon. O ano que eu cheguei, 74 para 75, o Guarani formou um time, né, júnior, muito forte. Tanto que em 75 nós fomos campeões paulistas, tanto do interior como da capital. No dia que eu fui contratado, estavam os jornalistas todos na porta do clube. Eu passei, pedi licença a eles, subi, assinei meu contrato, saí, passei por eles. E quando foi mais ou menos 11h30, que eu já estava voltando para São Paulo, o senhor Ricardo saía do clube e perguntou: e o treinador não vem? E ele disse: ó, já chegou, já assinou o contrato, foi embora. Ele passou, deve ter passado aí por você. Viram vários jogadores, entre eles o Careca, que foi um jogador muito importante na campanha, o Gersinho, Paulo Borges, o Tadeu, o Birigui, Zé Roberto, foram jogadores que vieram do Júnior, porque o senhor Ricardo tinha assumido a presidência, o doutor Ricardo tinha assumido a presidência naquele ano, quando eu fui, e ele disse que não tinha dinheiro para contratar e que não iria me cobrar nada naquele ano. Nós temos que ir reformulando e o Guarani voltaria às origens, jogando com jogadores das próprias categorias. A campanha de 78 nós começamos muito mal. Começaram perdendo para o Vasco. Vasco 3-1 aqui. Saía o Amaral e voltava, vinha o Gomes, um garoto na época, e todo mundo, mas vai pôr um garoto na zaga. Ele veio do Santo André, menino. Passou a chance de Miranda, olha o gol! Nivaldo em cima. Cruzamento de Mauro, saiu o goleiro, olha o rebote, capitão! 0 para o Sport do Recife, é o Campeonato Nacional 78. Com essa vitória, o Guarani vai classificando-se para a fase final do campeonato. Olha que chance aí do Guarani, um toque de capitão! Os jogadores do Sport não reclamaram, também não ia resolver nada nessa. Renato ganhou bem. Entregando para Careca. Tocou, Renato! Aos poucos, os jogadores foram se adaptando ao estilo do novo técnico. Ninguém praticamente conhecia Carlos Alberto Silva, né? Ele tinha trabalhado, a gente sabia que ele tinha trabalhado na Caldense, né? E então estava chegando para ser o nosso grande comandante. E foi, sem dúvida nenhuma, né? Veio com todo o seu conhecimento, uma pessoa com muita capacidade, muito estudioso, né? E praticamente ele foi o nosso pai. Foi o grande pai nosso que nós tivemos dentro daquele ano de 78. Ele nos passava uma tranquilidade muito grande de fora do campo, nos dava liberdade, o diálogo era aberto. Então tudo isso fez com que eu acho que a gente conseguisse chegar num denominador comum de apresentar sempre uma performance muito boa. Na fase final, o técnico Carlos Alberto Silva criou um novo atrito com a imprensa, só que desta vez com os jornalistas gaúchos. O fato fortaleceu os guerreiros bugrinos, que terminaram a fase em primeiro lugar no grupo. Todos dizem que nós ganhamos o título em cima do Palmeiras. Eu acho que o Guarani ganhou o título em cima do Internacional de Porto Alegre, que era uma seleção brasileira naquela época. Foi o jogo que deu confiança para a equipe. Foi o jogo que nós chegamos desacreditados, e eu disse aqui na véspera de sair, dando uma entrevista à televisão, de que eu ia a Porto Alegre para vencer. Não ia chegar para uma televisão e dizer: não, eu vou a Porto Alegre para perder. E aquilo repercutiu muito mal em Porto Alegre. E o Safas, entrando agora, passou pelo Casperim, vai marcar e gol marcado pelo Careca. Depois de receber um belíssimo passe, ele penetrou sozinho, Renato, para assinalar o gol da equipe do Guarani de Campinas. E gol outra vez do Guarani. Bozó, número 11.
cometeu bobeira total na equipe na defesa da equipe do Internacional, aos 39 minutos e meio. Com o time entrosado, o Guarani disputou as quartas de final com o Sport. 2 vitórias e 6 gols. Além da qualidade técnica, o Brasil aplaudiu o futebol arte e ofensivo do time bugrino. Zenon para a cobrança da falta, Zé Carlos vem para a área. Mauro também aparece por lá. Rolada a bola. Cruzamento feito. Guarani, primeiro gol. Orlando. Lançamento de Bozó pela esquerda. Faltava pouco para o Guarani disputar o título brasileiro. Na semifinal, o difícil Vasco da Gama. Jogamos em Campina com o Vasco, foi um jogo dificílimo e todo mundo achava que nós iríamos no Maracanã por ser uma equipe bem jovem, né? E que alguns jogadores nunca tinham pisado no Maracanã e que a equipe ia tremer. Então, 110 mil pessoas, o Vasco mesmo disse que com 110 mil pessoas no Maracanã, o Vasco já se considerava classificado, porque normalmente os times iam ao Maracanã e sentiam o peso. E não aconteceu com o Guarani, foi uma equipe forte, uma equipe muito valente lá no Rio e conseguiu, evidentemente, ganhar o jogo. O que ninguém imaginava no início do torneio aconteceu. Pela primeira vez na história, um pequeno time do interior paulista disputaria uma final de campeonato brasileiro. Uma final verde e confusa contra o forte Palmeiras. Mas o regulamento era claro. O time de melhor campanha jogaria a segunda partida em casa. Bom para o Bugre, que em 32 jogos conquistou 20 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Marcou 57 gols e sofreu 22. Somou 50 pontos contra 44 do Palmeiras. E além de decidir a final em casa, tinha a vantagem de jogar por 2 empates. No final contra o Palmeiras, aconteceu o problema em que o Careca, inteligentemente, com 16 anos, conseguiu tirar o Leão de campo. Levo sempre comigo em todo canto que eu for. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. O de ouro é a nossa taba, construído com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. A euforia era tão grande que os bugrinos eram encontrados assim com muita facilidade. Quer dizer, em 3 dias deu para arrecadar um grupo ali, lotar um ônibus e nós saímos com ônibus para lá. Foram mais de 300 ônibus aqui do Guarani que foram para o Morumbi. Direto, Leão. Vermelho pro Leão. Vermelho, expulso o goleiro Emerson Leão. Ele vai para cima do Arnaldo César Coelho. Expulso o goleiro do Palmeiras. Zenon para a cobrança. Muita expectativa no Morumbi. Arnaldo pede que os jogadores se afastem. Autorizado o Zenon. Tocou. É o gol do Guarani. 31 minutos, 36 segundos. Na cobrança de pênalti, etapa complementar. Zenon. Naquela partida, o Zenon tomou o 3º cartão amarelo. Talvez uma das coisas que mais me chocou na final foi do Zenon ter sido um jogador tão importante ao longo de toda a competição, um jogador fantástico em toda a competição e não jogou a final. 10 cruzeiros só. Tem muitos ingressos ainda para vender? Não, temos 1.300 ingressos para vender. Numerado, arquibancada? Numeradas foram esgotadas. O senhor acha que acaba hoje já? Sim, senhor.
Eu faria. Você já tem definido o time para o jogo de amanhã? A equipe está definida. Nós vamos fazer apenas uma revisão médica amanhã por volta de 10 horas e 30 minutos. Se não houver nenhum problema de ordem médica, deve sair jogando de Neneca, Mauro Gomes, Edson Miranda, Zé Carlos e Manguinha, Capitão, Renato, Careca e Bozó. Você tinha uma opção entre Manguinha ou Jessinha para substituir o Zenon. Você optou por um jogador mais defensivo. Isso significa que o Guarani também vai se precaver mais do que atacar amanhã? Não, o Manguinha é um jogador bastante versátil, que joga ali tanto na meia esquerda como de volante. O problema dele é só a opção e a condição que nós vamos jogar. Então, por ser um jogador que vem entrando mais na equipe, está com mais ritmo, por isso que eu optei pela permanência do Manguinha. Aí a equipe do Guarani Futebol Clube guardou 67 anos para chegar a uma posição altamente invejável, a final de um campeonato brasileiro de futebol. É claro que o Palmeiras, esse time que você vê entrando agora aí em campo, leva a vantagem de ser um finalista tradicional, principalmente de campeonato brasileiro. O Palmeiras chegou a várias finais e ganhou várias delas. Mas hoje não tem a experiência do Leão. Pontapé inicial para o Palmeiras. Começa a decisão do Campeonato Brasileiro em Campinas. Lembrando que o Palmeiras tem que vencer por uma diferença de 2 gols para conquistar o título. Procura a fuga de Manguinha. Lançamento é bom, condição legal. Gilmar ficou no meio do caminho. Renato Gilmar, excelente. Devolução do goleiro do Guarani. Renato, Alfredo, Careca. Tá aí o centroavante para Renato. Gilmar outra vez participando. Rosemiro. E a fuga do jogador Bozó lá pela ponta esquerda. Vai acreditando, penetrando, o tiro saiu, Gilmar. Enquanto que o Alfredo também ali, olhando, observando, é ele quem bate. Tentou escurinho, Silvio na sobra. Bom cruzamento, olha o Neneca. Saiu mal, mas houve a falta. E a bola estava no pé direito do Careca. Boa recuperação de Toninho Vanusa. É a vez do Palmeiras. Silvio. Levou bem a marcação de Zé Carlos. Miranda acompanhou, saiu o cruzamento. Toninho Vanusa, pé esquerdo. Chegou Miranda. Procura Rosemiro. Entrou bem, ganhou a chance do Palmeiras. Que gol certo, gol feito, perde Jorge Mendonça. Jorge Mendonça permanece. 0 Guarani, 0 Palmeiras. Cada vez fica mais difícil para o Palmeiras, que precisa de 2 gols de vantagem. Beto Fuscão, Careca. Bom domínio, a chance do Guarani, vai sair o gol, Gilmar. Ainda Careca, pé direito. Gol do Guarani, Careca. Abre o caminho para a conquista do título inédito em Campinas de campeão brasileiro. Careca, numa jogada de Bozó. E depois com aproveitamento consciente, calmo, chutando rasante no canto direito. 1 Guarani, Careca, 0 Palmeiras, 36 Noronha. Na segunda vez em que o Beto Fuscão tentou enfeitar uma jogada com a bola dominada. Veja só, ele tem a bola dominada, permite a chegada do Careca, que dá um toque para trás. O Careca chega, veja só, dá um toque, tira a bola do Beto. Vai para o Bozó vai à linha de fundo e vai tocar para o Careca, aliás, toca no goleiro, e o Careca, que vinha voltando, fica de frente para o gol. Chuta 1-0, o score justo pelo que fez o Guarani até agora. Realmente, o melhor dos dois times em campo. É o Gilmar. Jorge Mendonça.
De fora, Neneca. Grande toque do goleiro do Guarani. Escanteio para a cobrança do escanteio. O Igor está na intermediária, o último homem do Palmeiras. O desvio na boca do gol. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Quando a bola passou. Boa antecipação para a equipe do Guarani. Manguinha. Renato. Levantamento perigoso. Recuperação de Careca. Capitão disparou pela ponta direita. Grande bola para o capitão. Daí o Guarani chegando. O capitão ainda. Para trás é meio gol. Quase acontece. Mendonça escurinho. Até o Alfredo. Tentou por cobertura mal. Bola para Careca. Agora deu condição. Olha o segundo do Guarani. Vai acontecer. De calcanhar não acontece o que seria um gol de placa. Gol de Careca. E repare só o Renato acompanhando. Vai Careca. Foi fora da área. Marca José Roberto Reit. Ele acompanhava o lance em cima. Fora da área. Mauro também colocado. O Mauro chuta forte. Gilmar no canto direito. Barreira no canto esquerdo. Lá vai Mauro. Vamos prestar atenção. Zé Carlos. Grande defesa de Gilmar. Grande defesa deste goleiro novato do Palmeiras. Realmente uma estreia auspiciosa até agora do Gilmar. Não errou nada. E essa defesa, veja aí como ele vai na bola, com certeza. Todo o estádio, todo o torcedor cantando. Tá aí o tiro de longe. Grande tiro de Mauro. Melhor o Gilmar. E até o Jorge Mendonça vai bater. Não, deixou pro Vanusa. Bateu bem. Neneca. Ney. E o Neneca onde está? O goleiro do Guarani ficou lá na meia esquerda. Vai aparecendo o Mauro para a cobrança de falta que favorece o Alviverde de Campinas, campeão brasileiro. Final de partida. Acerta e Campinas, o campo invadido. Juarez Soares. Os jogadores do Guarani parece que combinaram realmente uma estratégia depois do jogo. Eles saíram correndo rapidamente em direção ao vestiário. Evidentemente para comemorar cada um o título à sua maneira, ao seu modo. Dentre os vários jogadores do Guarani, aquele que simbolizou...